Como tirar o visto americano? Assista ao nosso guia completo. Quer ir aos Estados Unidos e não sabe por onde começar a preparar a documentação para o visto americano? Preparamos um guia para você. Mas lembre-se, antes de tirar o visto, é necessário que você já tenha seu passaporte. Se ainda não tiver, solicite no site da Polícia Federal. Com o passaporte em mãos, aí sim você pode dar entrada no visto americano, de acordo com seu objetivo específico no país: turismo, negócios, educação, trabalho e outros. Apresente a documentação exigida em cada etapa da obtenção do visto. Por isso, vamos ao nosso guia. Acompanhe. Primeiro, preencha o formulário online do processo de visto americano. Você deve preencher o formulário DS-160, que está disponível online na página do Departamento de Estado americano. Dicas para preencher o formulário DS-160. É um questionário bem longo que pode demorar mais de 1 hora para ser respondido, mas é possível que você preencha devagar e salvando os dados a cada etapa concluída. E não se esqueça de anotar o número de sua Application ID. Além de preencher suas informações, é preciso responder a questões educacionais, de trabalho, visitas anteriores feitas para os Estados Unidos e também seu histórico policial, que são os antecedentes criminais. Como traduzir o formulário DS-160 para o português? O site está em inglês, mas, ao posicionar o cursor do mouse sobre o texto, ele oferece uma tradução para o português. Também vale lembrar que, dependendo do tipo de visto americano que você vai solicitar, os documentos pedidos são diferentes. Se você vai trabalhar, estudar, casar, investir nos Estados Unidos, tudo isso influencia no tipo de visto a ser requerido. Segundo, pague a taxa para vistos de visitantes. Desde março de 2024, você pode pagar a taxa de solicitação do visto americano usando o Pix. Essa nova opção ainda está sendo ajustada e pode levar até 1 hora para confirmar o pagamento. Além do Pix, você também pode continuar pagando com cartão de crédito ou boleto bancário. Onde encontrar o número do recibo da taxa? Quando você começar a preencher o formulário online, o sistema vai gerar um número de protocolo. Guarde esse número com cuidado, pois você vai precisar dele para acompanhar todo o processo de solicitação do seu visto americano. Terceiro, envie o formulário. Ao final do preenchimento, antes de enviar, você deve escolher onde fará a entrevista. No Brasil, há opções de sessões consulares para visto americano em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. Em Brasília, Recife e no Rio de Janeiro é possível fazer os agendamentos para o QASV e embaixada e consulado no mesmo dia. Quarto, agende a entrevista. O agendamento da entrevista de visto americano pode ser feito tanto pelo site quanto pelo call center. A disponibilidade de datas varia muito, portanto, é bom fazer a solicitação com antecedência para não correr o risco de perder a viagem. Se ela for feita em família, até 10 pessoas podem marcar a entrevista para o mesmo horário, desde que cada um tenha o seu próprio formulário preenchido. Solicitantes de visto americano menores de 16 anos ou com mais de 65 anos são dispensados da entrevista, mas podem ser convocados se a embaixada ou consulado julgar necessário. O que fazer se você precisar reagendar a entrevista? Para reagendar sua entrevista do visto americano, é só seguir este passo a passo. Primeiro, entre no sistema de agendamento pelo menos um dia após a data da entrevista que você perdeu e selecione a opção de ausência. Explique por que não conseguiu comparecer à entrevista. Em seguida, escolha uma nova data no calendário. Imprima a confirmação com a nova data e horário e leve-a no dia da entrevista. Lembre-se, você tem até 1 ano a partir do pagamento da taxa consular para realizar a entrevista. 5.
Coleta das impressões digitais. Antes da entrevista, você terá que comparecer a um centro de atendimento ao solicitante de visto, QASV, com seus documentos e comprovantes de pagamento. Os funcionários do centro retirarão as impressões digitais dos 10 dedos das mãos e farão uma foto do seu rosto. Como se preparar para a coleta de impressões digitais? O scanner de impressões digitais não utiliza tintas, líquidos ou produtos químicos, então sua pele não ficará marcada. Para a foto digital, você deve estar com o rosto totalmente visível e sem óculos de grau, óculos escuros ou chapéus, a menos que sejam usados por motivos religiosos ou médicos. O rosto precisa estar completamente à mostra, sem cabelo sobre os olhos. Também é importante que seus dedos estejam livres de decorações como mehendi, henna, cortes, arranhões ou outras marcas, pois isso pode dificultar a coleta adequada das impressões digitais. 6. Selecione os documentos para a entrevista. Lembra do passaporte que falamos lá no começo? Ele precisa estar válido, por pelo menos 6 meses, para viajar para os Estados Unidos. O que você precisa levar no dia da entrevista de visto americano? Passaporte contendo o último visto dos Estados Unidos, caso você já tenha visitado o país. Página de confirmação do formulário, DS-160. Página de confirmação e instruções do agendamento impressa. Formulários complementares. Estudantes devem levar o formulário I-20 ou DS-2019, fornecidos pela instituição de ensino, preenchidos e assinados. Declaração de imposto de renda. Os últimos 3 contra-cheques. Os últimos 3 extratos bancários impressos das máquinas de autoatendimento. Uma foto 5 por 5 centímetros ou 5 por 7 centímetros colorida, tirada dentro dos últimos 6 meses e com fundo branco. Essa foto só é necessária se o solicitante não estiver presente no CASV. Se ele estiver presente, será feita uma foto digital no local. Para crianças com menos de 2 anos que estejam solicitando o visto, é altamente recomendável que os pais apresentem uma foto impressa. 7. Faça a entrevista. No dia da entrevista, o objetivo do candidato ao visto americano deve ser o de comprovar seu objetivo com a viagem. Então, esteja preparado para expor de modo claro e breve suas intenções, o tempo que pretende permanecer no país e o que o motivou a fazer a visita. Dicas para responder às perguntas do entrevistador. Em caso de turismo, não é recomendado comprar as passagens de avião antes de ter o visto emitido em mãos, pois há o risco de não ser aprovado e você não ser reembolsado. Também é fundamental apresentar a contratação de um seguro de viagem que cubra eventuais despesas médicas e emergências do viajante, já que os Estados Unidos não dispõem de qualquer serviço público que atenda a estrangeiros. Mostre que você tem um bom planejamento. Comprovar o vínculo com o Brasil também ajuda. Leve a carteira de trabalho assinada, o comprovante de que está estudando e o comprovante de endereço. Só apresente o que for pedido. Para vistos de negócios, documentos da empresa, contatos com os clientes, cartas de recomendação de fornecedores ajudarão. Já no caso de vistos de estudante, cartas de admissão e formulários preenchidos pela instituição de ensino americana serão necessários. Para visto de trabalho, serão pedidos documentos que comprovem sua formação, a intenção do empregador americano em tê-lo como funcionário e suas condições de executar o serviço. Preciso saber falar inglês para fazer a entrevista? As entrevistas podem ser feitas em inglês no caso dos vistos de negócios, de trabalho ou de estudos, mas para turismo, isso raramente acontece. Em todos os casos, é importante comprovar que você dispõe de recursos para se financiar durante sua estadia. Extratos bancários, documentos de bolsas de estudos, rolerites, contra-cheques e etc. serão seus aliados. No consulado,
Não é permitido entrar com bolsas, celulares ou qualquer aparelho eletrônico. Há revistas rigorosas, inclusive com o uso de detectores de metais. O ideal é ter consigo apenas uma pasta com os documentos e a carteira com dinheiro. Chegue com antecedência porque, apesar de ter horário marcado, você terá que encarar uma fila. 8. Retire o documento. O visto de turismo tem validade de 10 anos, mas a validade dos outros tipos pode variar. O passaporte pode ser retirado pelo titular no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, que é a ASV, ou entregue pelos correios, em casa ou no trabalho. Os passaportes ficam prontos entre 2 e 7 dias úteis após a entrevista. Se você gostou, dê um like no canal, se inscreva e até o próximo vídeo para mais dicas.